Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Eu vou trazer uma reflexão simples para vocês em um texto bem conhecido nas Escrituras, mas eu tenho certeza que vai ser edificante, que nós vamos aprender muito hoje. Então vamos lá. De texto base eu quero usar Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 11 ao 22. Coloca aí no chat, por gentileza. Gênesis, capítulo 6, do versículo 11 ao 22. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as tuas mulheres e teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Senhor, te damos graças, Pai. Agradecemos pela palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender tudo o que será dito hoje, que nós possamos, Pai, guardar no nosso coração tudo que será dito hoje e praticar, meu Senhor, tudo que nós vamos aprender hoje. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de ministrar a Tua palavra. Nos ajuda que nós possamos meditar, Pai, em tudo que nós iremos aprender hoje, Senhor. Assim eu oro que eu possa ser boca de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, no Power Walk de hoje, nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. Ela é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. E é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, que é Jesus. Diante das dificuldades da vida, podemos fazer 2 coisas: desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo. Quem continua tem perseverança. A pessoa que persevera se mantém firme no propósito.
tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante de obstáculos. Em outras palavras, quem persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera sem desanimar para alcançar seu objetivo. Uma das palavras utilizadas para perseverança no grego é upomone. Significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, refere-se àquele que persiste com paciência, constância, uma pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A fé e a perseverança andam de mãos dadas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. A vida cristã tem dificuldades e nossa fé muitas vezes é desafiada. Por isso precisamos de perseverança. Romanos capítulo de número 5, do versículo 3 ao 5 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações produzem perseverança porque vencemos os obstáculos e continuamos a caminhar. A perseverança nos dá experiência, porque experimentamos bênçãos a cada luta. A experiência nos dá esperança, porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança de que ainda fará infinitamente mais. Esperança é a continuação da fé, porque cremos e continuamos esperando em Deus. Os momentos de dificuldade na vida podem fazer nós questionarmos se Deus está realmente conosco. Quem nunca passou por um tempo complicado e perguntou: Senhor, que sofrimento é esse? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes nós deixamos o choro apagar a chama de Jesus que há no nosso coração e até nos afastamos dos caminhos do Senhor. Mesmo aqueles que tiveram experiências espirituais poderosas com Deus e passaram anos servindo ao Senhor continuamente, podem um dia se desviar do caminho certo, morrerem espiritualmente, mesmo que nós repitamos no nosso coração a frase: isso não vai acontecer comigo. Infelizmente, pode acontecer. Eu já ouvi muitas pessoas que pararam de ir para a igreja e que perderam a visão correta do propósito da nossa jornada na Terra. Pessoas mortas espiritualmente, estagnadas, contaminadas pelo mundo. A Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus Cristo ensinou em Cafarnaum, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E eu acredito que hoje Jesus Cristo pergunta a todos nós que o seguimos: Quereis vós também retirar-vos? Mas eu oro para que mesmo em momentos em que nós não enxerguemos saída, possamos responder assim como Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não deixe o momento de dor te afastar dos caminhos do Senhor. E a você que se afastou, ainda tem chance de voltar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
No momento em que enfrentamos a dificuldade, não é fácil discernir o que é provação e o que é tentação, porque as lutas podem ser as mesmas. E nós vemos isso na vida de Jó, quando Deus e Satanás tinham intenções diferentes no mesmo episódio de sofrimento. Satanás queria o sofrimento para tentá-lo, fazê-lo desistir da fé. E Deus permitiu para provar a sua fé. Enquanto Satanás se aproveita de situações para tentar nos destruir, Deus usa as mesmas situações para nos fazer crescer. E no final do livro, vemos o crescimento de Jó, percebendo que antes conhecia a Deus parcialmente, mas agora conhecia-o mais profundamente. É na dificuldade que nós aprendemos a confiar em Deus. São nos momentos difíceis que nós crescemos mais. Por exemplo, para ficar forte, um músculo precisa ser colocado sob pressão. É por isso que quem faz musculação levanta peso. Aos poucos, os músculos levantam cada vez mais peso, ficam cada vez mais fortes. É difícil, às vezes dói, mas no fim, o músculo consegue aguentar os pesos mais leves com facilidade. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da vida, enfrentamos várias provações, e à medida que as superamos, a nossa fé e perseverança ficam mais fortes. Existem muitos exemplos de perseverança na Bíblia. Nós podemos analisá-los, extrair muitos ensinamentos da história dos personagens que perseveraram, como por exemplo o próprio Jó. Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração. Nos bons e nos maus momentos, Jó foi muito abençoado por sua fidelidade e tinha tudo de bom: riquezas, família e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Você já se perguntou o que você faria se você perdesse tudo? Jó perseverou. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus, mas ele não parou de crer no Senhor e de pôr sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Alguns pregadores vão dizer que Jó é o homem mais paciente do Antigo Testamento. Jó perseverou na sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riqueza e o abençoou com muitos descendentes. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo, debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos. E depois disso, Josué ainda teve que esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. E tem gente que hoje, no primeiro dia de sofrimento, começa a resmungar. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança, se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham perseverança. Por isso não receberam sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu pôr sua confiança em Deus.
A espera foi longa e difícil, mas no fim, ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu sua herança prometida. Outro exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi chutado para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso, até sofreu tentativa de assassinato. Além disso, as 3 viagens dele eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. É incrível. Onde Paulo ia, ele apanhava ou era preso. Mas isso não fez ele desistir. Muitas pessoas acham que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava seu próximo tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar. E os resultados foram incríveis. Em menos de 10 anos, ele plantou igrejas em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Proconsular. Além disso, Paulo escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Entendamos a perseverança. Perseverar é permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. John Bunyan dizia que a perseverança é a chave para alcançar a vitória espiritual e a recompensa eterna. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite o sofrimento para nos fazer crescer. Você só consegue provar que a sua vida é firmada em Cristo quando passa por momentos difíceis e continua firme. Somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé é provada. Quando você está desanimado, parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Quem suporta o processo vive o propósito. A palavra é o nosso maior manual de perseverança. Aprenda a perseverar meditando na palavra. Hoje eu quero usar o exemplo de perseverança de Noé, utilizando o texto base em que nós lemos. Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia e a sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade de sua época e desempenhou um papel muito importante. Noé foi o último patriarca antediluviano. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós podemos observar o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crimes, desobedeciam a Deus com toda naturalidade. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. E por volta dos seus 480 anos, Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. E depois passou-se 120 anos, até que Deus executasse juízo
para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que Noé pregou a justiça incansavelmente. Mas não teve resultado, pois não houve arrependimento. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Mas mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Mesmo diante de toda a complexidade no processo da construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento que nunca aconteceu antes, e tendo que suportar todo o desprezo das pessoas, Noé foi fiel a Deus. Ele construiu a arca, colocou sua família e os casais de cada espécie de animais dentro dela, conforme a ordem dada por Deus. E quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora e a terra foi inundada. O ser humano tem muita dificuldade em perseverar. Precisamos aprender a ser perseverantes. Que nós possamos perseverar assim como Noé perseverou, não desistiu, obedeceu ao Senhor. O próprio Jesus nos mostrou a importância de perseverar para alcançar a salvação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, como diz Mateus capítulo 14. Aliás, capítulo 24, versículo 13. Sem a perseverança, você não pode alcançar a salvação. Enquanto esse mundo está totalmente corrompido pelo pecado e pela maldade, que nós possamos ser iguais a Noé, que era um homem reto e de caráter justo, mesmo diante de tanta sujeira que acontecia em volta dele. Por que Noé não desistiu diante de um momento tão difícil? Por que a igreja deve perseverar nos dias de hoje? Por que nós não desistimos no momento difícil? E eu quero compartilhar 2 pontos simples, diretos, a respeito disso. Primeiro, porque sabemos quem nos prometeu. Sabemos quem nos prometeu. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não desanime, não desista, pode chorar. Eclesiastes capítulo 3 vai nos ensinar que há tempo para todas as coisas. Não tem problema nenhum em chorar, mas aquele que crê em Cristo, quando cai, não permanece no chão, mas se levanta e segue em frente. Não se prenda ao que Deus já tirou da sua vida. São as perdas que nos ensinam a valorizar as bênçãos. O verdadeiro cristão não desiste porque ele sabe em quem ele tem crido. Você pode me dizer: Gabriel, eu perdi, eu fui derrotado, aquele momento me machucou. Mas eu vim para te dizer hoje o que a palavra de Deus me ensina. O que passou, passou. Levanta a cabeça. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, Deus tem um propósito na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez um momento de tristeza e de perda tenha feito você esquecer quem foi que te prometeu. Um amigo pode prometer algo para você, mas desmarcar de última hora. Mas aquele que está nos céus te faz uma promessa
e cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Deus não diz uma palavra da boca para fora. Deus não é como nós que falamos coisas inúteis. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas se Deus liberar uma palavra, o mundo espiritual tem que obedecer aquilo que ele ordenou. Isaías capítulo 55, versículo 11, vai dizer que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Não é no seu tempo, não é quando você quer. Se foi Deus quem te prometeu, vai acontecer no tempo dele, que é perfeito. Segundo, por que perseverar e não desistir? Porque quem nos prometeu vive. Romanos capítulo 6, versículo 8 diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O nosso maior motivo de felicidade e perseverança é porque Cristo vive. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, passou por muitos sofrimentos enquanto esteve na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar, enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa de sua perseverança, todos nós podemos ser chamados filhos de Deus e temos acesso à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Porque Ele vive, eu posso encarar a vida. Jesus morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E vivo está, e reinará para todo sempre. O ontem se foi. Não há necessidade de se preocupar com ele, porque não podemos mudá-lo, mesmo que tentemos. O amanhã não chegou, e não pode chegar, e pode não chegar. Então não há razão para nos preocuparmos com o amanhã. Ainda que se construa um cenário ruim diante de nós, Deus é poderoso para transformar todos os cenários da nossa vida. Se o mundo se levantar contra nós, não precisamos temer, porque Cristo vive. Porque Ele vive. Eu posso não temer a morte, não preciso temer a morte, porque Cristo está vivo. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 2 ao 10. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido.
Porque ele vive, não preciso temer a morte. Perto da morte, um ateu pode gritar: há uma única coisa que estraga todo o prazer da minha vida. Receio que a Bíblia seja verdadeira. Aqui está o que perfura a minha alma. Se a Bíblia for verdadeira, eu estou perdido para sempre. Nós, como seguidores de Cristo, sabemos que estamos de passagem nesse mundo. Podemos encarar a morte sem temer, porque sabemos que Jesus pagou tudo por nós. Pagou um preço que jamais poderíamos pagar. Sabendo disso, que nós possamos ter perseverança em todas as áreas da vida, porque Cristo vive e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A perseverança é muito importante e não iremos para o céu sem perseverar. E eu quero destacar aqui rapidamente 4 áreas principais que precisamos ter perseverança. Primeiro, perseverança na oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uma das áreas da vida onde somos mais tentados a parar é na oração. Por causa da correria, por causa de situações difíceis, ou até por causa de preguiça, muita gente para de orar. Acabam negligenciando essa importante área do nosso relacionamento com Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia nos mostra que devemos orar em todas as ocasiões. Mas tem gente que só ora quando está mal. A palavra de Deus é clara quando nos manda orar, quando tudo está mal, mas também quando tudo está bem. Segundo, perseverança na fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse texto, o escritor diz que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Todos os dias, muitas pessoas observam as nossas vidas, as nossas atitudes, sendo de maneira intencional ou não. Elas querem ver quais são os resultados das nossas escolhas, no que acreditamos, o que fazemos, se prosperamos ou não, se somos fortes ou não, se inspiramos confiança, se elas devem permanecer conosco ou não. Tudo isso acontece sem que a maioria de nós percebamos. Tendo isso em mente, precisamos perseverar na fé, para que por meio do nosso testemunho, outras pessoas sejam alcançadas por Cristo e influenciadas a segui-lo. Nós somos testemunhas de Cristo. Estamos aqui para testificar a respeito daquele que vive para todo sempre. 3. Perseverança na palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra deve ser o que nós admiramos. Muita gente hoje não se importa em ler, em conhecer, em estudar, em praticar aquilo que está escrito na palavra.
Nesse texto de Apocalipse, vemos que Jesus elogia a igreja de Filadélfia por sua perseverança na palavra, mesmo em meio a tantas adversidades, perseguição, escassez, oposição do mundo. Eles perseveraram na palavra. E é isso que nós devemos fazer para sermos bem-sucedidos, para alcançarmos a vitória, perseverarmos na palavra. A palavra é a nossa arma mais poderosa. Que possamos seguir o exemplo que Jesus nos deu. Quando foi tentado no deserto, ele lutou contra Satanás usando a palavra. 4. Perseverança na esperança. Romanos capítulo 8, versículo 25 diz: Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Devido a muitas lutas da vida, os cristãos se desanimam com relação às promessas de Deus. Deixam de acreditar, param de aguardá-la e vivem todos os dias de forma medíocre, com a alma destruída, mortos espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos exorta à perseverança na esperança, assegurando que se esperarmos o que ainda não conseguimos enxergar, devemos aguardar com paciência. Romanos capítulo 12, versículo 12 fala: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Muitas vezes, o que separa a bênção de nós são as nossas atitudes enquanto esperamos. Precisamos esperar no Senhor, mantendo uma vida de oração, de súplica, de adoração, de leitura e prática da palavra. E aqui eu já encerro. Observe que Noé dependia somente de Deus. Obedeceu o que Deus havia mandado e foi salvo. Chegou a hora em que a arca foi fechada pela parte de fora. E vai chegar o dia em que novamente essa arca será fechada. As portas serão fechadas, mas pelo lado de fora, porque nós, a igreja, estaremos dentro. Persevere na oração. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nos momentos de sofrimento, lembre de Romanos capítulo 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. A vida não é fácil para a maioria dos seres humanos. Precisamos de muita perseverança para crescer e prosseguir. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Você tem o maior manual de perseverança do mundo aí contigo. É a palavra de Deus. Perseverar é vencer obstáculos. Viver sem problemas para resolver não é ser perseverante. Quando nos convertemos, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar e interromper a nossa caminhada com Jesus. Os convites do mundo tentam muitas vezes nos desviar do caminho. E a perseguição às vezes nos enfraquece. Infelizmente, as pessoas têm a mania de começar e não continuar. Desistir no meio do caminho. Passamos por tribulações,
mas não somos angustiados, por causa da paz de Deus em nossos corações. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque Deus é a nossa esperança. Somos perseguidos, mas amparados pelos irmãos na fé. Ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus renova as nossas forças. Jó foi um homem que passou por tudo isso, perdeu tudo, perdeu todos, mas permaneceu firme e teve vitória. Que nós possamos perseverar, assim como perseverou Jó, assim como perseverou Noé, assim como perseverou Jesus, assim como perseverou Ruth, assim como perseverou Ana. Deus nos dará a vitória. Aqui eu encerro a palavra de hoje. Espero que vocês possam ter entendido o verdadeiro significado da perseverança. Espero que vocês tenham extraído os ensinamentos que podemos ter observando como Noé perseverou, construindo a arca, não desistindo, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio ao desprezo. Ele não desanimou porque ele sabia em quem ele cria. E que assim possamos ser nós, nos momentos difíceis e nos momentos fáceis da vida, para a glória do nome do Senhor nas nossas vidas.